Os cães negros não são cachorros e também não são espíritos de cachorros que já morreram, e muito menos os mascotes do diabo. Eles são manifestações espectrais, a maneira como espíritos nada evoluídos, bestiais e até mesmo demoníacos se mostram, por vezes anunciando mortes e acidentes. Então fica aí. Hoje a gente vai conhecer 5 lugares assombrados por cães negros. E o primeiro da lista foi um caso antigo e assustador. Só não esquece de deixar o like. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam bem-vindos aos lugares assombrados pelos cães negros. Os cães negros também são chamados de cães do inferno ou hellhounds. Tem aí no sanatório um vídeo sobre eles, então assiste esse e depois corre lá para dar uma olhadinha. As aparições são mais relatadas no Reino Unido, talvez por terem sido conjurados por lá, já que aparecem em lendas e histórias dos celtas. E um lugar muito famoso pela aparição de um cão negro é a ponte de Ivelet, em Yorkshire. A ponte Ivelet sobre o rio Swale foi construída em 1687 e era a passagem pelo chamado Corpse Way, o caminho do cadáver. Isso porque levava ao cemitério de Churchyard. Então era por ali que os defuntos eram carregados em cestas de vime para serem enterrados. Mas era um longo caminho, cortando bosque, e várias paradas de descanso foram feitas para os homens que carregavam os mortos tomassem uma aguinha, recarregassem a bateria para poderem prosseguir. Havia também as paradas noturnas, e nessas, além de um pequeno alojamento, havia também uma construção chamada Casa da Morte, onde os corpos eram deixados. Só que as paradas de descanso, por muitas vezes, eram evitadas, principalmente as que ficavam na extensão da ponte, já que a ponte de Ivelet é assombrada por um cão negro. Primeiro se ouve um latido assustador, um uivo que ecoa, e logo em seguida, um cão enorme preto aparece e pula nas águas. Ele não tem a cabeça e exala um cheiro muito forte de decomposição. Alguns acreditavam que ele estaria ali por ser o guardião da ponte, outros porque espreitava as almas dos cadáveres, e outros ainda que o cachorro queria mesmo era levá-los para o inferno, mesmo porque quem o vê morre no período de 1 ano. Por 100 anos a aparição do cão negro de Ivelet não foi mais vista, só que parece que ele quer voltar, já que seus uivos estão sendo ouvidos de novo. As igrejas sombrias. Tanto na Inglaterra quanto na Noruega existem as chamadas igrejas sombrias. Elas têm os cães negros como guardiões. Segundo os que acreditam, o primeiro a ser enterrado no cemitério de uma igreja tem como missão eterna guardá-la de vândalos, de tempestades, de incêndios e até do diabo. E na falta de um defunto humano, o primeiro a ser enterrado era um cachorro. E eles cumprem muito bem esse trabalho, já que ao se tornarem cães negros, passam a ter olhos vermelhos, um tamanho descomunal e uma força incrível. Eles aparecem para os vivos e na maioria das vezes esses vivos não continuam assim por muito tempo. Eles são ferozes e muito empenhados na sua missão. O cão negro e a freira. Um cão negro teria tentado levar a freira italiana Benedetta Carlini quando ainda era uma criança. A menina brincava do lado de fora da casa quando um cão negro apareceu e tentou arrastá-la. Ela gritou muito, chamando a atenção da mãe, que quando viu um cachorro preto enorme e de olhos vermelhos cheirando a enxofre, agarrou a menina e rezando a levou para longe. Seus pais juraram que aquele cachorro era o diabo e por isso colocaram a filha em um convento para que ela ficasse protegida. Mas não adiantou. A irmã Benedetta lutou contra cães negros até o fim de sua vida. Mina Wheelward, a mina para extração de cobre e estanho, foi a primeira mina da Cornualha a usar pólvora em seus trabalhos. Começou a ser explorada no século XV e encerrou suas atividades em 1967. Os mineradores relatavam barulhos de passos ecoando nas profundezas da mina, lugares que tinham certeza de que não havia ninguém. Ouviam também marteladas e assovios.
E até então ficava aquela coisa do famoso deve ter alguma explicação, ignora. Só que quando cães negros enormes começaram a se materializar em frente a eles, com seus olhos vermelhos brilhando na escuridão da mina, aí já não dava mais para ignorar, né? Os uivos vinham do fundo da montanha e os rosnados estavam por toda parte. Muitos desistiram do trabalho, outros enlouqueceram. Acredita-se que a origem desses cães seja um acidente horrível ocorrido em agosto de 1856. O minerador de 39 anos e seu ajudante, um aprendiz ainda adolescente, estavam enchendo um buraco de pólvora para abrir uma galeria nova. Enquanto isso, os outros trabalhadores esperavam na plataforma acima. Mas por um descuido do menino, e eu não encontrei qual que foi a burrada que o moleque fez, mas o resultado foi que toda a pólvora explodiu, explodindo também os trabalhadores. Mais de 40 homens morreram, e quando um grupo desceu para ver o tamanho do estrago, se deparou com corpos mutilados e pedaços de corpos por todos os lados, e começaram a recolher. Quando os levaram para cima, descreveram exatamente assim, abre aspas, roupas e uma massa de carne caiu dos corpos, fecha aspas. A visão era tão horrível que um dos homens que estava ali decidiu que seria doloroso demais para as famílias verem seus parentes daquele jeito. Aliás, nem dava para ver nada. E foi aí que teve a ideia de juntar com uma pá todos os restos mortais e jogá-los na fornalha. Parece que os espíritos não gostaram disso, porque a partir daí os mineradores começaram a ver cães negros, e eram muitos. Enquanto alguns acreditam que eles fossem a maneira como os espíritos dos mortos no acidente se manifestavam, outros achavam que esses cães foram libertados por algum portal aberto com a explosão. E antes de conhecer a primeira história, deixa aí seu like para ajudar a gente. E assiste também esse vídeo aí do card sobre o Black Shuck, um cão negro que fez uma bagunça dos diabos numa igreja. A prisão Newgate. A Newgate já não existe mais, foi demolida em 1902, mas teve muitos anos de história como uma das mais conhecidas prisões de Londres. E também foi um lugar assombrado por um cão negro. Em 1596, ainda não tinha esse nome e provavelmente devia ser uma masmorra, já que se referem a ela como a velha Newgate. E em 1792 foi reinaugurada como prisão, se chamando Newgate. Dito isso, um prisioneiro foi levado até lá, seu nome Luck Hutton, era conhecido como um estudioso, mas foi preso por ser feiticeiro. E quando um período de grande escassez e pobreza assolou tudo, é claro que a comida na prisão, que já devia ser pouca, acabou de vez. E a fome fez com que os prisioneiros começassem a comer uns aos outros. Em comum acordo, eram escolhidos os homens que seriam a refeição da vez. E chegou a hora de Hutton. Só que depois que o mataram e o comeram, um cão negro assustador passou a visitar a prisão todas as noites. Atravessava as paredes e entrava nas celas, perturbava o sono e apavorava todo mundo. Os presos tinham certeza de que o cão negro era o espírito de Hutton. Então, para acabar com a maldição, começaram a matar a todos que comeram a carne do suposto feiticeiro. Poucos conseguiram escapar, mas foram atormentados pelo cão negro até os últimos dias de suas vidas. Lembrando mais uma vez, os cães negros são hellhounds, não são e nunca foram cachorros. Portanto, nada de ignorância, pelo amor de Deus. Os pretinhos são espetaculares e eu posso provar. Tá aí a Lacraia, a Lupita e a Jurema, que não me deixam mentir. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne. Ativa o sininho, deixa o like que ajuda muito a gente. Se quiser me ajudar a comprar ração para os bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode se tornar um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se. Todos os links estão na descrição. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.